Sejam muito bem-vindos todos ao Quando Nasce uma Família. Se alguém já puder me mandar um retorno se tá tudo certo com áudio e vídeo. Vão me mandando um retorno se o áudio tá legal, se tá rolando bem, que eu recebi uma mensagem aqui sobre a conexão. Tudo certo. Tô recebendo aqui diversas vezes que tá pausando a conexão, mas se tá tudo certo para vocês, vão sempre. E já já a gente vai estar chamando a Rosana Oliveira para estar falando um pouquinho para a gente aqui do desenvolvimento da linguagem. Enquanto as pessoas vão entrando, eu queria convidar vocês para clicarem aqui no aviãozinho. Ali no aviãozinho tu pode escolher muitas pessoas que tu queira enviar essa live para convidar para estar aqui conosco. Pode ser beneficiado por essa live, que pode ser legal para a pessoa ouvir que tem um filho que tem dificuldade na fala, ou até uma professora, alguém que precisa aprender a identificar essas coisas. Clica no aviãozinho e vamos mandar para todo mundo, convidar todo mundo para estar aqui conosco. Vai ser uma live bem esclarecedora, super simples, uma linguagem acessível, para que a gente possa realmente tirar as dúvidas a respeito do desenvolvimento da linguagem. Sejam todos muito bem-vindos, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão chegando. Um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Daqui a pouco, conosco, já está entrando aqui a Rosana. Olha, rapidinho, queria fazer uma brincadeira com vocês. Quem tem filho ou criança, ou as fonos que estão aqui, manda escrito pra gente alguma palavra de como esse filho, essa criança falava e o que significa. Pra gente ler e se divertir um pouco. Pode mandar errado mesmo, como a criança fala, escreve tal qual. Pra gente poder ler e entender melhor como é o desenvolvimento, depois a gente vai comentar sobre isso. Então, para quem entrou agora, rapidinho eu quero pedir isso. Escreve alguma palavra como a criança fala e o que significa isso ou o que tu acha que significa. Eu vou começar aqui, já vou botar uma palavra que o Theo falava e quero ver quem adivinha o que é. Ó, tô mandando aí. Potega, quem sabe o que é potega? Vai lá, quero ver as respostas. Vamos ver, quem adivinhar primeiro não vai ganhar nada, vai só participar da live mesmo. Animal, boa. Os nossos filhos falam animal. Boa, já adivinharam, a potega era manteiga. Tita é tia, boa. Cacai não sei o que é. Já manda aí o que significa pra gente também, muito bom. Dedés e maionese. Muito bom ir lembrando disso, Olha, a gente não tá discutindo aqui nada agora de idade. Cacai é papai, boa, muito bem. Desce, muito bem. Bubu, me carro. Cada palavra dessa que a gente tá vendo aqui vai ter uma idade para isso acontecer, vai ter um processo por trás que a gente vai conversar com a Rosana, que ela que é o cara em linguagem infantil. Ioladinho, essa semana eu botei aqui para vocês, nosso filho, né? Falando que ele tava ioladinho. A gente não sabia se ele era isoladinho ou se ele tava enroladinho, mas era enroladinho por fim, né? Muito bem. Maão era chimarrão, ó os gaúchos aí, chimarrão. Muito bom, muito bom. Iá, girafa. Uma das primeiras palavras que nosso filho falou, ele era louco por girafa, ele falou iá. Muito bom. A gente tem agora um bebê de 11 meses, para quem não sabe, que é o Zion. E ele basicamente fala poucas palavras ainda. Fala papá para comida, pá para pai, né? Mãe quando tá no desespero. Mas uma coisa que ele fala sempre é quando ele quer livro, ele faz né? Então não é nem uma palavra, é um som. Porque ele gosta muito de ver os tigres que tem nos livros e os bichos. Então é muito bonitinho quando ele fala assim, mostra o livro e faz né? Boa, tigre, isso aí. Colelera é colher, isso aí. Gente, vou chamar a Rosana e ela já vai responder as dúvidas da gente aqui com essas palavras todas. Rô, me atende aí que tô te chamando. Vamos achar a Rô aqui. Rosana. É bom quando a gente não encontra a pessoa que sabe que tem bastante conectada.
Tô chamando a Rosana, assim que ela chegar, a gente já dá as boas-vindas e faz ela responder tudo que a gente precisa saber. Oi. Olá, Boa Rosana, tudo bom? tarde. Oi, gente. Tudo bem? Dé, é um prazer estar aqui contigo, um prazer estar aqui com todo mundo. Saudade. Obrigada. Olha, eu e a Rosana faz muito tempo que não nos vemos, né? Uhum. Mas a Muito. gente sempre manteve um contato muito bom, assim, de lembranças boas que tivemos juntas. A gente estudou na faculdade juntas e a gente sempre teve um alinhamento muito grande, né? E Muito. foi pensando nisso hoje que eu lembrei que a Rosana direcionou a formação dela desde o dia 1 na faculdade para a linguagem, né? Enquanto outros levam o curso todo para descobrir e tal, e ela segue direcionando para isso. Então a Rosana é a pessoa perfeita para falar para nós hoje sobre isso. Rô, vou pedir para tu te apresentar. Eu fiz só essa introdução, mas apresenta um pouquinho do que tu já fez e tudo para as pessoas te conhecerem e a gente já vai pro conteúdo. Tá bem. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Rosana. Estudei com a Dé, então, na URGS, né? Fizemos a faculdade de fono juntas. E como diz a Dé, assim, eu diria assim, antes do dia 1, porque eu entrei na fono em função da linguagem, e assim, desde o dia 1 me apaixonei. E desde o segundo semestre comecei a trabalhar com pesquisa nisso, com a minha orientadora até hoje, a Luísa, que eu amo. Quero mandar um beijo para todo mundo, assim, do grupo de pesquisa também, que está aqui me acompanhando, meus amigos, todo mundo. Todos bem-vindos, que bom. Isso. E então sempre me interessei muito, porque desde criança eu me questionava o porquê de algumas pessoas falarem, o porquê de outras pessoas não conseguirem falar, né? Mesmo adultos, enfim. E eu carrego isso até hoje. E vou dizer para vocês que ainda não existe uma resposta. Acho que nunca vai existir, porque cada pessoa uma pessoa, cada criança uma criança. Então vocês vão ver aqui na live que eu e a Dé vamos falar muito. Depende. Não dá para ter uma receita de bolo pronto, mas a gente vai tentar, né, não gerar. E aí depois, então, que eu me formei, eu fiz um curso de pós-graduação, na minha especialização em Clínica Interdisciplinar e Estimulação Precoce, que é principalmente dirigido para o atendimento de crianças de 0 a 3 anos, e era uma abordagem bem interdisciplinar mesmo. A minha formação sempre foi em muita interlocução com a linguística e com a psicanálise, desde sempre, e estudando outras coisas super importantes também para o desenvolvimento infantil, né? Atualmente eu sou mestranda em estudos da linguagem, com a minha orientadora que comecei desde o início, né, com a Luísa, ali no programa de pós-graduação da Letras. Então, a minha formação é muito de linguagem, extensão, projeto de pesquisa, enfim, sempre muito em linguagem. A Rosana é a pessoa que estuda profundamente os porquês, vamos dizer assim, e como ela mesma já disse, a gente não tem muitos porquês e não sabe responder todos. Mas o que a gente quer explorar hoje aqui ao máximo, sem dúvida, é tentar esclarecer alguns porquês que a gente já sabe, né? Ou pelo menos parte deles, ou melhor que isso. Não só os porquês, mas como evitar alguns porquês, vamos dizer assim, né? Então, eu queria começar com um tema um pouco polêmico, Rô. Eu sei que é, né? Não tem como dizer que não. Quem é fono e tá aqui já vai dizer como ela botou esse nome na live, dizendo meu filho não fala. Rosana, fala um pouco sobre isso para nós. Quando um pai e uma mãe dizem isso, meu filho não fala. O que isso quer dizer e o que a gente está olhando quando alguém diz isso? Vamos lá. Então, aquela questão, né? Bom, depende. O que eu vou dizer para vocês, pais, né? O que está envolvido nesse o meu filho não fala? Bom, tem uma questão que é, bom, o que a gente escuta daquilo que está vindo, né? Então, assim, bom, ele não fala o quê? Palavras muito bem elaboradas, né? Não fala frases, não utiliza gestos para ajudar naquele balbucio que ele ainda está conseguindo fazer, ele está só, entre aspas, balbuciando, bom, isso depende muito da idade, né? Ou aquilo que ele está falando ainda, o pai acha que não é o adequado para a idade, e isso muitas vezes vem num discurso, bom, meu filho não fala, né? Mas a gente tem que pensar que
muitas coisas são falas, né? Perfeito, Inclusive, assim, muito bem. Bom, a fala vai estar, não é somente a articulação, né? Ela vai estar envolvida por muitas coisas, né? É prosódia, é gestualidade, tudo isso está numa fala. Então, Olha, a gente precisa fazer uma tecla SAP aqui, para quem não sabe. Prosódia, a gente está falando de música de entonação que se usa. Então, uma criança que não necessariamente saiba falar uma frase, mas ela faz assim. A gente sabe que é uma pergunta, né? A entonação usada foi de uma pergunta, ou seja, ela já construiu algo na linguagem dela, apesar de ainda não saber exatamente o que ela está perguntando. Exatamente. Pode voltar. É o que a gente chama assim, é um envelope, né? Eu vou dar uma situação aqui, tá? Ilustrativa. Bom, de um menininho que era muito silencioso, muito, e começou a fazer exatamente isso que a Débora falou, assim, e não tinha uma articulação ainda. Então ele me perguntava, por exemplo, cadê a bola? E eu, apontando para a bola, eu consegui entender perfeitamente que ele estava me perguntando cadê a bola. Né? Claro, era o menino que estava em um atendimento fonoaudiológico. Isso tudo são elementos que vêm muito antes da fala em si, né? Exatamente. Está desenvolvida, mas que precisam aparecer na linguagem de uma criança, que não são necessariamente erros, como muitos pais acabam por interpretar. Exatamente, e que é um momento super importante da gente pensar que, bom, ele está se manifestando pela linguagem, né? E a gente precisa interpretar isso. Bom, então aconteceu isso, né? Ou apontou e tentou vocalizar alguma coisa. Bom, ai, filho, tu quer a bola, por exemplo, né? Essa escuta do outro e essa troca que o outro vai ter vai ser fundamental para essa criança desenvolver a linguagem, né? Muito independente. Bem. Rô, a gente tem pessoas que nos assistem aqui e que às vezes tomam notas do que a gente está falando para tentar observar. Eu queria fazer uma primeira tag para a pessoa tomar nota aí. Muitas vezes não é o filho que fala, é a gente que não está pronto para ouvir a forma como ele está falando. Então, acho que essa é uma tag interessante. Podemos dizer isso? Podemos, e claro, né, eu não estou dizendo aqui que muitas vezes isso não é uma questão fonoaudiológica, muitas vezes é, mas o quanto é importante a gente escutar isso, né, como uma manifestação de linguagem, poder dar sentido para isso, para que essa linguagem possa cada vez mais se aprimorar, né. Muito bem, olha, eu quero parar tudo para dizer bem-vinda, Luísa, bem-vinda à nossa live. Para quem não conhece, a Luísa é um mito em linguagem, é uma autoridade no Brasil e fora do Brasil também. Então eu preciso dar as boas-vindas à Luísa Milano, saudade, guardo muitas boas recordações. E ela sim fala sempre sobre isso, a escuta, né? A importância da gente enquanto pais, enquanto profissionais, tem muitos profissionais hoje aqui nos ouvindo, saber escutar o que essa criança está nos trazendo, mas também o que esses pais estão nos trazendo, né? As angústias que cada um carrega nisso. Não exagerei nada. Luísa, já contei um pouquinho do nosso histórico aqui. Isso aí. Eu mandei beijos. Vamos agora, vamos para frente. Vamos tocar um pouquinho dentro das perguntas que o pessoal nos trouxe. Como que acontece o desenvolvimento da linguagem? Linguagem e fala, tu pode diferenciar isso um pouquinho pra gente? Então, aí estão conceitos bem complexos, né? Eu vou tentar trazer o máximo, assim, para palavras um pouco mais simples que a gente possa entender, né? A gente tem que pensar que a linguagem, ela está presente desde que nós nascemos. Nós somos seres de linguagem, né? A linguagem nos coloca no mundo, nós estamos no mundo com a linguagem, né? A fala, ela é um ato mais individual, que ela está também, né, a gente poderia dizer, né, dentro da linguagem, né, os conceitos de língua e de fala, que em nenhum momento são separados, pelo contrário, não existe essa dicotomia, são super relacionados, a língua mais social, né, então assim, a língua como um conjunto de convenções necessárias, né, adotada pelo social para a gente poder fazer essas trocas, né, permitir o exercício da fala, então, e a fala como um ato mais individual, de apropriação da língua. Então existem os signos linguísticos, né, que é como que
pelo ato de fala, a gente vai estar organizando eles também na nossa expressão. Né? Então, além disso, além dessa organização, como esse mecanismo psicofísico que a gente vai externalizar isso, né? E que não é só a questão vocal, né? Aquilo que a gente estava dizendo. A fala também, bom, a gente fala pelo gestual, né? A gente fala pelas questões de entonação. Então, perfeito. Mais ou menos isso. Usando um exemplo, quando a gente não fala determinado idioma e vai a um país, muitas vezes a gente vai usar características da entonação e dos gestos para tentar comunicar coisas que não necessariamente vão passar através da fala, né? Um bebê Exatamente. Que nasce, ele tá chegando num mundo novo, como se fosse um país que ele não fala aquela língua. E vai passar por um processo muito semelhante de comunicar as coisas de diferentes formas. Eu tô tentando traduzir um pouco aqui para quem tá no universo leigo, né, que não costuma ouvir esses termos, mas vamos dizer, é basicamente isso. Dito tudo isso que tu falou, que foi uma explicação fenomenal, a gente fez um questionamento para as pessoas no nosso perfil a respeito de como estimular um bebê, né? Porque a gente sabe que se tudo corre bem, a gente vai ter o desenvolvimento do bebê levando até uma expressão oral da linguagem, né? As outras coisas seguem, mas acaba por terminar numa expressão oral. Isso falando de um desenvolvimento típico. A gente perguntou, e a maioria das pessoas acabou nos respondendo que falar é a melhor forma de estimulação. Eu diria 80% respondeu isso. Aí teve outras coisas, música, leitura, tudo, né? Fala um pouco para nós sobre isso, sobre a estimulação de bebês e criança. O que realmente poderia ser dito assim? Isso é a coisa mais importante para desenvolver a linguagem. Eu acredito que a maioria acertou, é conversar com o bebê, né? Supor nele ali um sujeito de desejo, um sujeito falante, né? Então a gente vai pensar lá que a gente conversa com o neném desde a gestação, depois quando ele é bem pequenininho, conforme ele vai crescendo, depois que ele vai balbuciando, né? Então tá lá falando mamã, ai, olha, disse mamãe, né? A gente tá dando um sentido para isso. Então é isso, conversar e supor nele um ser de desejo, um ser falante, um sujeito falante. Muito né? bom. E, claro, a gente fez um post alguns dias atrás. Super legal. Oi? Ótimo. Desculpa, tá atrasando um pouco, eu acabo cortando, mas a gente fez um post que chamava O Bebê é um Ser Humano. E a gente falava exatamente sobre isso, porque muitas vezes o bebê nasce e nem sempre as famílias supõem que está presente ali um ser humano, né? E não incluem ele nas falas, nem apresentam a casa ao bebê, nem dizem, olha, agora nós vamos comer tal coisa mesmo, que ele ainda não coma, né? Então, tô só dando um exemplo. Mas fala para nós outras formas de estimular os bebês, por favor. Bom, o bebê, ele é um ser ainda muito corporal, né? E a gente precisa ir subjetivando também esse corpinho, né? Então, assim, bom, brincadeiras que envolvam, né, as partes do corpo do bebê, né? Brincadeiras também para cada faixa etária, assim, né? Mas conforme ele vai crescendo, por exemplo, a brincadeira do fordar, né, que é bem da psicanálise, assim, mas de presença e ausência. Então, né, de algo que foge do campo de visão, até para ele suportar, assim, a falta da mamãe, por exemplo, né, e ali vai se criando toda uma questão de linguagem, isso do cadê achou, né, tudo depende muito, assim, das fases dele também. Mas o brincar, conforme ele vai crescendo, né, sempre um brincar mais lúdico é super importante. E uma coisa até que a gente lançou ali nas enquetes, que a gente mandou, olha, o eletroeletrônico, né, a TV, o desenho, o celular, enfim, né, é fundamental para o desenvolvimento do bebê, né, da criança. O que eu notei, assim, eu coloquei também nos meus stories, e muita gente falou que sim, é fundamental. O que eu vou dizer? Olha, é importante, claro que a criança vai ver o desenho, né, mas, assim, fundamental para uma aquisição da linguagem, por exemplo, é a presença do outro, é a troca com o outro, né? A TV, o desenho, enfim, ele dá um estímulo muito passivo, assim, né? Não se tem uma troca, é aquele boom de cores, de música, enfim, mas onde vai realmente, né, ter essa troca pela apropriação da linguagem é via
a outra pessoa, né? A família, os irmãos, enfim. Perfeito. Só vai passar a existir realmente esse tipo de comunicação quando existe a necessidade de um sujeito, de uma pessoa para outra, né? Exatamente. Então, nós tivemos uma terapeuta ocupacional falando conosco na semana passada, e a gente discutiu um pouco isso, que as telas hoje, elas são parte da vida, né? A gente vai ao banco, a gente usa uma tela, mas a gente está em casa, a gente também precisa usar uma tela para fazer quase tudo o que fazemos. Esse não é o mal, né? Vai fazer cada vez mais parte. O mal é que a gente troque a interação por uma tela. Exatamente. Né? Então, como tu disse, o bebê vai ver os desenhos, o bebê, aliás, eu não, acho que não, mas a criança vai, né? Vai ver de acordo com a idade, limitado, aquela coisa toda que a gente sabe como é, mas a interação não se troca por nada, né? E quem já teve a experiência, eu tenho 2 meninos em casa, a gente tem dias que acaba por deixar o Theo, que é mais velho, assistir um pouco mais do que ele tá habituado. E assim que ele nos vê, a primeira coisa que ele quer é interação, né? Pra ver que realmente uma coisa não substitui a outra. Às vezes a gente usa o recurso da tela rapidamente para alguma coisa, mas a interação tem outra função. Com certeza, com certeza. E é isso, né? A criança pede muito pelo brincar com o outro, né? Muitas vezes os pais relatam, mas ele não quer brincar sozinho, ele quer brincar com a gente. Eu sei, isso demanda, né? Isso exige, mas bom, é isso mesmo, né? Faz parte, a criança quer ter essa troca, e isso para a linguagem é fundamental. Né? Se a gente for pensar assim, quando a gente se apropriou da linguagem, né? Aprendeu a falar, né? Como muitos dizem. Teve alguém que sentou na nossa frente e disse, agora fala o A, agora fala má, agora fala... Não, a gente foi conforme, né, foi trocando com o outro, a gente foi se apropriando da linguagem, né? Perfeito, é isso mesmo. Conforme as experiências que a gente vai vivendo, né, e a riqueza dessas experiências. Por isso, eu costumo falar também para os pais a importância da gente estar inteiro quando tá com as crianças, né? Não tá ali dividindo a atenção com tudo ao nosso redor, mas tá ali para brincar, para observar, porque muitas vezes a criança não fala, como a gente disse, mas ela tá dando sinais de comunicação ou de um desenvolvimento da linguagem, e a gente não observou porque a gente precisa não só estar com os ouvidos ligados, mas também com os olhos e com o tato e com as emoções conectadas ali, né? Com certeza. Essa disponibilidade, né, psíquica também, né, que é preciso quando se tem um filho, né? Muito bom, muito bom. Vamos ajudar os pais que estão aqui conosco um pouco. Eles gostaram muito do que a gente falou até agora, tenho certeza. Mas eles querem saber alguns exemplos, né? Muitas pessoas até me disseram, meu filho tem tal idade e tal. Falando bem assim dos sons, da fala, a gente sabe que, apesar de cada um ter um desenvolvimento, existem parâmetros. Até aqui tá tudo bem, isso, daqui em diante a gente precisa começar a aparecer esse som, até daqui em diante já era esperado isso. Tu pode falar um pouquinho pra gente a respeito de idades e tal, o que seriam, eu sei que tu não vai gostar da expressão que eu vou usar, mas eu vou usar pontos de corte pra normalidade, vamos dizer assim. Sim, eu sempre prefiro falar, bom, algumas coisas esperadas para esse momento, outras que não. Perfeito, isso aí, boa. Eu sempre gosto de pensar assim, e quando eu tô conversando com os pais, né? Bom, o que cada criança tem o seu tempo, é sempre uma questão que eu gosto de pensar junto. Sim, cada criança tem o seu tempo, porém existem alguns marcos no desenvolvimento que a gente precisa pensar, que precisam estar estabelecidos, entre aspas, né? Até um certo momento, que é aquilo que é realmente esperado. Né? Uma coisa que eu acho super importante frisar aqui, a gente vai estar falando muito de som, né? Mas pensar que a linguagem, a fala, é super importante a gente pensar todo um contexto que envolve isso, né? Desde outras habilidades, né? Outras questões do desenvolvimento, que como eu disse, não tem como apertar um botãozinho e dizer, agora eu liguei a linguagem, por exemplo, né? Agora
Não, agora eu desliguei, não tem como. Então a gente precisa pensar isso dentro de um contexto, com outras, né, com questões auditivas, questões neurológicas, cognitivas, né, emocionais, enfim, para a gente pensar. E dentro da linguagem, então, a gente tem vários níveis. A gente tem o nível do fonema, que é isso, o som. Vamos pensar, essa criança já está fazendo o sonzinho do L, né, do U, do D, por exemplo, do D, do R, mas também pensar que isso influencia em todos os outros níveis, né? Muitas crianças, por exemplo, fazem o som certinho de praticamente todos os fonemas esperados para aquela idade, mas ainda é uma criança que fala muito pouco, né? Por exemplo, a construção sintática, que a gente chama que é a construção de frases, ainda está um pouquinho aquém daquilo que a gente iria esperar, né? Então, por isso que é super importante, uma coisa vai ter diretamente influência na outra. Né? Então, assim, a gente pode pensar que ali em torno de 1 ano, a criança, né, é importante que já esteja fazendo algumas palavrinhas simples, sempre digo em torno, porque, né, simples, modo de dizer, porque, enfim, tem de significado, né, mais, assim, em sílabas, por exemplo, papá, mamã, né, cocó, mas isso muito no geral, né, ali mais ou menos por 18 meses já vai ter mais vocabulário, né, e lá em torno dos 2 anos é importante que essa criança já comece a organizar, já tenha organizado pelo menos algumas frases simples. É isso muito no geral, gente, assim, porque vai depender muito. E muito daquilo que a gente conversou no início, né? Tudo aquilo que a criança manifesta é super importante, né? Às vezes ainda não vai estar dentro disso que a gente está falando, mas a criança está com outras questões criativas ainda melhores, né? Então, assim, mais ou menos no geral. E aí a questão dos sons, assim, muitas pessoas me perguntam a questão do R, né, do R, a gente tem 2 R's, né, o R que a gente faz lá no fundo da garganta, o R, e o R, né, que vibra a língua. Então isso, ali numa criança de 2, 3 anos, bom, não precisa estar aparecendo ainda, né, isso é um som que é um dos últimos a vir, assim, no inventário fonético que a gente chama, assim, né, a pronunciar. Então, tudo depende. Teve uma mãe que fez uma pergunta muito boa, e ela tá aqui, eu vi. Ela mandou assim: meu filho tem 1 ano e 10 meses, ele fala o dia inteiro, porém eu não entendo quase nada do que ele fala. Interessante, ele fala, ela tá reconhecendo que o tempo todo ele está tentando falar tal qual nós falamos, mas está falando da sua forma, né? E ela não entende nada. Ela queria saber, bom, isso está dentro do esperado para a idade, 1 ano e 10 meses, ou ele já tinha que estar falando perfeitamente? Olha, é muito complicado, né, dar um aval assim, sem pelo menos escutar, né, essa família e essa criança. Mas o que a gente, eu posso dar algumas dicas, assim, né, de como que a gente pode lidar com isso, assim, né? Então, assim, bom, ele está se apoiando nessa questão, né, de entonação, de gestualidade, ele está tentando formular essas frases, está mais a nível de frase, não? Quando acontece isso, assim, né, como que a gente pode também reconhecer isso, assim, né? A gente pode, por exemplo, filho, né, tu tá falando sobre tal coisa, uma coisa que eu não gosto, assim, é essa questão do repetir, né? Então, não, tu tá falando lá, vou voltar ao exemplo da bola. Da bola, agora tu diz pra mamãe, bola, bola. Eu acho que isso não é a maneira melhor que a gente pode fazer, assim, né? Acho que pode interrogar, bom, do que tu tá falando? Bom, falou lá, boia, por exemplo. Filho, tu quer a bola, né? Ou então, mas fazer ele analisar, né? Mas a boia? Mas... daí ele vai pensar, não, mas não é boia, né? Não, aí talvez tente reformular de outra maneira, né? Então, assim, algumas dicas, né? Isso, assim, ou do reformular, do fazer. Eu acho que a grande questão é essa, assim, entre tu reconhecer e tu tentar com que a criança
pense, olha, mas talvez o que eu estou dizendo não faça tanto sentido assim, né? E aí que vem aquela questão, muito além do articulatório, mas bem nessas diferenças até de signo linguístico, assim, né? O que é uma coisa no sistema, o que é outra. Boia é uma coisa para nadar, né, por exemplo. Bola é uma coisa para jogar, né? E aí ele possa fazer essa distinção, assim. Muito bom. Eu estava lendo mesmo um comentário agora aqui de outra mãe, dizendo: meu filho balbucia desde 1 ano, mas já tem 2 e não fala palavras, né? Então acho que a Rosana acabou de dar uma ferramenta super legal, que é de utilizar esses balbucios que ele faz, que a gente, eu não sei se exatamente são ou não, como tu disse, a gente não tem nem a amostra da fala para avaliar, mas vamos dizer que sim, que seja, que uma criança de 2 anos está ainda falando papá, mamá, né? Que já não são balbucios, já são tipos de palavras. Palavras. Mas a importância da gente estar reconhecendo, né? E uma coisa que costuma surgir muito perto dos 2 anos, respondendo essa pergunta, é que as crianças começam a usar os dedinhos, né? Para mostrar tudo o que querem. O meu filho de 11 meses faz isso, Rô. Né? Então o tempo todo ele tá assim, né? Mostrando o que ele quer. E a gente dá o significado também com palavras para isso que a criança demonstra que quer, né? Agora sim, perto dos 2 anos já se espera que se tenham palavras, que não se tenha só tentativas delas, né? Então, para essa mãe que tá aí, procura a Rô depois, manda uma mensagem para vocês conversarem, porque já é importante fazer uma avaliação, né? A gente tentando só ajudar os pais a perceber que existe uma variedade muito grande de coisas que podem acontecer na linguagem, mas existem sim parâmetros que a gente tem que seguir, ou a gente tenta seguir, do que é esperado. Assim como se uma criança de 4 anos não caminha, né? A gente vai dizer, olha, precisamos ver o que está acontecendo, até antes, né? Depois, dos 2 anos é a mesma coisa. Eu acho, Débora, que isso é uma questão muito importante, assim. Acendeu a lanterninha, assim, a luzinha vermelha de que alguma coisa pode não estar bem, procura uma avaliação, não custa, né? Então, assim, bom, procura, pode ser que naquele momento seja o esperado para a criança, né? Ou até com algumas estratégias a gente consiga trabalhar com isso, né? Não precise de um atendimento, por exemplo, mas daqui a pouco pode ser sim, né? Ou isso, assim, outras avaliações complementares que são fundamentais. Então, a própria questão auditiva, assim, muitas vezes os pais dizem, olha, mas não, eu tenho certeza que ele me escuta, ele tá muito bem, ele responde. Digo, sim, ele te responde, mas tem coisas muito, assim, muito refinadas que a gente pode estar deixando de ver, né? Perfeito. E que para uma idade pequena é super importante. Um exemplo, uma otite silenciosa, não sai aquela inflamação, a criança não tem febre, né? Tá te respondendo porque alguma pista auditiva ali tá entrando, mas para essa idade de aquisição da linguagem, qualquer rebaixamento auditivo, por menor que seja, vai fazer toda a diferença. E é algo que a gente não está conseguindo perceber, né? Então... É isso mesmo. Eu acho que, assim, a Rô falou perfeitamente, acendeu a luz. Tu que é pai, mãe, tá com a criança todo dia, observa que tem algo que tá te deixando em dúvida, busca avaliação, porque normalmente quanto mais cedo se busca avaliação, menos rígidas, vamos dizer assim, são as intervenções, a ponto de que às vezes não precisa fazer uma fonoterapia, mas vai receber algumas instruções de como trabalhar melhor algumas coisas em casa e acaba evitando um tratamento, alguma coisa que seria mais prolongada. Acaba atuando até no nível da prevenção. Né? Eu acho isso, Débora, super importante, assim, falar desse momento de estimulação precoce. Né? Então, que é principalmente do 0 aos 3 anos, que é o período de primeira infância da criança. Né? Ali tudo, as aquisições mais importantes para a nossa vida se dão nesse período. Né? Então a gente fala, a gente caminha, o nosso emocional tá tudo se construindo nesse período neurológico, né? E não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Né? Então tá tudo muito imbricado, né? As questões cognitivas, psíquicas, de linguagem, motoras, tudo muito junto, principalmente nesses 3 primeiros anos. Então, se a gente, percebeu que tem alguma coisa ali, por mais que tenha que intervir, esse período é onde o cérebro está se organizando, né? Ele está construindo as redes neuronais.
Então, se fosse, por exemplo, uma conexão que fosse para um lado talvez não tão legal, né? Ele pode se reorganizar e fazer uma conexão, né, melhor para o desenvolvimento dessa criança. E até os 3 anos isso é muito bom. Acabei de ouvir uma gaúcha aqui falando. Foi muito bom, tô com saudade, já disse. Olha, por último eu quero que tu comente uma frase que a gente ouve muito, principalmente de pediatras. Tenho muitos conhecidos, amigos pediatras, não é nada contra a classe, mas eu acho que a gente precisa esclarecer uma coisa. Quando leva a criança ao pediatra e o pediatra diz, ele tem preguiça de falar, logo ele vai falar, né? Que podemos dizer sobre isso, Rô? Então, eu me assusto muito com essa frase e eu me assusto mais ainda quando a criança, por exemplo, já recebi criança de 4 anos com essa frase. Gente, um exemplo de 4 anos, mas enfim, não é preguiça de falar, né? Assim, não, esse termo é muito complicado. É isso, a gente tem um mundo que pode ser, né, de questões, mas certamente não é por preguiça, é por alguma dificuldade, né, ou enfim, algo que ali pode não estar bem, mas não preguiça. Então isso, tem os marcos de desenvolvimento, a criança não está ainda falando mais palavrinhas, mais frases ali aos 2 anos de idade, vale uma avaliação. É uma avaliação, né? Perfeito. Mas que é super importante. Mas preguiça, esse termo é muito complicado. Ou então, muitas vezes, o que acontece, né? Bom, por melhor que seja a intenção, a criança não tem a necessidade de comunicar, não vem essa falta, né? Então, assim, eu quero uma coisa, mas eu não estou precisando falar para isso, por exemplo, né? Porque ou eu apontei, ou eu olhei, eu já recebi. Né? Claro, como muitos pais falam, eu não vou deixar ele gritando, se matando, que quer uma coisinha, e eu não vou dar, claro que não. Mas, bom, estabelece um diálogo com ele, né? Bom, filho, o que tu quer? Me conta, né? Vai contar do jeitinho dele, né? Que seja apontando, daqui a pouco vai vir um sonzinho junto, mas demanda dar esse lugar de falante para ele que possa retornar, né? Então, isso às vezes também é confundido com preguiça. Muito Infelizmente, bom. Sim. É muito esclarecedor. Ninguém diz a uma criança de 3 anos que ela tem preguiça de andar, caso ela não caminhe, né? Da mesma forma, a gente tem que pensar sempre, como a Rosana falou, luzinha acendeu, tá achando que tem alguma coisa que não tá bem no desenvolvimento, vai colocar algumas estratégias em prática, mas busca ajuda. Quem é o profissional hoje habilitado para falar das questões da linguagem é o fonoaudiólogo. Então, busca uma avaliação. Eu sei que muitos pediatras, quando falam isso, aliás, todos, tenho certeza, não falam isso por mal, falam porque realmente acreditam nisso, né? Porque foram ensinados dessa forma. Não, a criança, Exatamente. Mais cedo ou mais tarde, a natureza faz a sua tarefa. Mas, às vezes, a gente precisa, como eu vou dizer, organizar essa tarefa que a natureza tem de fazer, né? E aí entra o fonoaudiólogo para ajudar nisso. Rô, a gente tem uma política aqui no Quando Nasce uma Família, que é de respeitar os horários, porque nesse tempo de quarentena, mais do que nunca, as pessoas estão doando o tempo que elas têm estado com as famílias. E esse é um tempo muito importante. Então, eu quero te agradecer. A gente poderia ficar a tarde inteira falando sobre isso, porque é um assunto muito, muito interessante, né? E que eu tenho certeza que martela a cabeça dos pais, porque é algo que a gente não tem tanto controle visível, vamos dizer assim. Né? A gente só tem controle, só consegue ver o produto final, mas não consegue ver tudo que está acontecendo até chegar. Exatamente. Né? Mas quero te agradecer, foi extremamente esclarecedor. Tu foi realmente, assim, pontual, cirúrgica, eu diria, em cada detalhe que tu falou. E esclarecendo coisas importantes que eu acho que realmente as pessoas acabam tendo dúvidas e muitas vezes dificuldades encontram, né? Tô com uns pitocos aqui para dar um tchau pro pessoal. Ó. Zé, eu quero te agradecer pela oportunidade. Já tá. Tá cortando. Vai, pode falar. Oi. Tá bem.
Tá bem, Miris. Oi, Theo. Esse é o teu. Rô, Querida. sempre muito bem-vinda aqui. A gente espera ter mais dessas contigo. Muito obrigada a todo mundo que esteve Com conosco. certeza. Todo mundo. Tô com um papagaio. Querida. Para que a gente possa discutir mais sobre esse tema tão importante, tão relevante. Então, obrigada pelo teu tempo e por todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. Nos vemos em breve, eu espero, por aqui, que agora eu tô um pouquinho mais longe. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade, bom te ver, muito bom compartilhar esse momento e podemos organizar outra tranquila, porque olha, esse assunto rende, e rende. Sempre rende, poderíamos ficar falando. Gente, até mais, um beijo para todos. Então tá. Quem quiser acompanhar Beijo. vai ficar 24 horas aqui, tá? E a gente também vai estar colocando conteúdo sobre o que a gente falou hoje, então quem não conhece ainda a página, dá uma passada, pode ler um pouquinho sobre o que a gente tem lá. E com certeza vai encontrar dicas interessantes para ajudar no desenvolvimento da linguagem das crianças. Isso aí, eu fico à disposição também, se alguém quiser, só me chamar. Isso aí. Tchau, Rô. Beijo. Beijo.